Abençoados com todas a sorte de bênção, graça e paz, eleitos. Tudo bem, queridos? Meus amados, queridos irmãos, irmãs, eleitos do Cristo ressuscitado. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, ok, queridos? Está registrado no livro de Malaquias, capítulo 3. Vamos ler somente um versículo. Versículo 11. Malaquias, capítulo 3, verso 11, diz assim: Também, por amor de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançarás o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Ok, queridos? Esta é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu prometi no meu outro canal, no canal Edileuza Maria Bertioga, eu fiz um vídeo lá com o subordinado tema, que era uma pergunta: você sabe o que eram os dízimos? Pesquise lá, assista do meio, assista do começo, do meio e o final, ok? Assista lá esse vídeo, que é uma mensagem maravilhosa lá, para crescermos neste entendimento e neste conhecimento, ok? Faça esse convite para você aí, para visitar lá este canal, Edileuza Maria Bertioga. E também estou com este canal novo, que é este canal que agora, abri este canal maravilhoso, para também poder compartilhar os vídeos com os irmãos e falar aí do Evangelho, da graça, do Cristo ressuscitado, compartilhar as maravilhas de Deus com vocês, ok? Este canal é Nascidos em Graça, ok, queridos? Se inscreva lá neste canal novo e deixe o seu joinha e compartilhe os vídeos para que outros também venham crescer junto conosco, ok? Assim como também nós crescemos assistindo vídeos de outros e outros irmãos. Então, aquilo que é bom para nós, a gente também tem que passar para outros irmãos. Certo, eleitos? Vamos para a palavra? Meus amados, eu gostaria de colocar um subordinado tema para esta mensagem, ok? A mensagem é continuação do vídeo que eu gravei lá no canal Edileuza Maria Bertioga. Este vídeo agora é continuação, só que vamos colocar outro tema. O tema dessa mensagem é: você sabe o que era o devorador, biblicamente? Ok? Então este é o tema para esta mensagem. Você sabe o que era o devorador, biblicamente? E aí, queridos? Fica aí essa pergunta, tá bom? O tema é esta pergunta, ou seja, o tema é uma pergunta. Você sabe o que é, o que era, ou o que é o devorador, biblicamente? Vamos lá. Nós vemos aqui no livro do profeta Malaquias escrevendo aqui, Deus usando o profeta. Deus está aqui fazendo uma promessa para o povo: se o povo parasse de roubar a Deus, na forma de levarem os alimentos para os irmãos, sem roubarem ali, porque na verdade era para eles levar, se deu ali 1000 sacas de feijão, era para eles levar pelo menos 1000 sacas, 100 sacas lá no templo, e eles, em vez de levar 100 sacas, eles estavam levando só 50. Então, eles estavam roubando a Deus. É por isso que Deus usou o profeta Malaquias, dizendo: vós me roubais. Aí eles pegam e perguntam: no que te roubamos? E Deus vem com a resposta: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então nós vemos que o povo, ele tinha como lei, como obrigação, de levar esses 10% de alimento para o povo, para os seus irmãos,
na verdade 11 tribos, tinha esta obrigação de cuidar de uma tribo, que era a tribo de Levi. Você entende, queridos? Deu para entender? Então essas 11 tribos tinham como lei, obrigação, estatuto, mandamento de cuidar dos irmãos que cuidavam do templo, que era a tribo, que era a tribo de Levi. Eles tinham obrigação de cuidar, de levar os alimentos, os 10%. Portanto que você vê Malaquias capítulo 3, o versículo acima, o versículo 10, está escrito o quê? Trazei todos os dízimos para a casa do Senhor. Aonde era a casa do Senhor? Era o templo, não é as igrejas que falam que é templo hoje, né? Não é essas chamadas igrejas que falam que é templo, não. O templo ali era lá, o templo de Salomão, que foi levantado, que foi edificado e assim sucessivamente. Então ali havia o templo onde os levitas ficavam, então era obrigado eles levar esses 10%, feijão, gado, ovelhas, né? Que isso eram os dízimos, o cominho, tá entendendo, querido? Então isso aí era os dízimos, não era dinheiro. E agora nós vemos que Deus, ele falando isso com o povo, Deus faz uma promessa: olha, se vocês agir conforme o meu estatuto, os meus mandamentos, eu vou repreender o devorador, ou seja, eu vou tirar o devorador. Agora eu faço uma pergunta para vocês: o que era o devorador? Meus irmãos, o devorador não é e não era como os líderes religiosos, os pastores dizem nas chamadas igrejas. Não. O devorador não é como os líderes religiosos dizem nas chamadas igrejas. Porque eles dizem que o devorador é um espírito que vai entrar na sua casa, que vai devorar o seu carro, que vai devorar o seu armário, que vai devorar a sua fazenda, que vai devorar isso, que vai devorar aquilo. Isso é pura mentira. Isso, na realidade, eles falam para quererem colocar medo em você, para que você venha levar o seu dízimo em forma de dinheiro, que dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia, ok? Nunca foi dízimos, nunca foi dinheiro na Bíblia, querido, não. Hoje eles querem que você leve, eles te ameaçam dizendo que você não levar, vai entrar esse espírito na sua casa, aí vai fazer isso, é toda aquela ladainha, toda aquela mentira, toda aquela baboseira e só falácia, querido. Tudo isso é falácia desses líderes religiosos chamados pastores, que estão aí nessas chamadas igrejas, que a igreja somos nós e não é um templo de parede, ok? Mas vamos lá. Então Deus faz a promessa dizendo que iria repreender, ia tirar esse devorador. O devorador, para quem não sabe, se você olhar aí no Google, ou no Google, né, você vai ver que a palavra devorador, se você colocar lá, o que era devorador? Aí vai aparecer lá o que era. Devorador, nada mais, nada menos, era insetos. Isso, queridos. Insetos, gafanhotos. Você vai ver lá que se você colocar, pesquisar aí no Google, vai aparecer gafanhotos. Isto era insetos. Isto era o devorador. Deu para entender? Vou explicar de novo, bem devagarinho. O devorador, nada mais, nada menos, era e é insetos, gafanhotos, a locusta, o pulgão. Está entendendo? Isto era o dito, né, que é falado pelos pastores, o devorador, porque as pessoas têm como esse tal dito devorador, que os líderes religiosos ameaçam dentro das igrejas, como um espírito, que se você não der ali o seu dinheiro para Deus, né, esse espírito vai entrar, vai devorar o seu arroz, o seu feijão, o seu ganho. Isso é tudo balela, mentira desses líderes, ok? Eles põem medo em você para arrancar isso aqui de você, ó.
Porque os 10% ele vai vir em forma no bolso dele em dinheiro, né? Em dinheiro. Hoje é o Pix, vai passar o Pix para Deus. Passa aí o Pix para Deus, que senão, aonde que Deus vai receber Pix? O Pix está indo tudo para o bolso dele, tudo para o banco dele, para a conta dele lá, querido. Tá entendendo? Eles querem encher o cofre deles, que já estão cheios, andando, trocando de carro ano em ano. Tá entendendo? Viajando para lugares e mais lugares, com a sua família. Estão lá gozando a vida, enquanto ele vai ameaçando, você vai ficando com medo desse dito devorador. Tá entendendo, querido? Devorador não é espírito. Eu vou chegar mais perto. Devorador não é espírito. Não é demônio, não. Devorador era e é insetos, gafanhotos. Vamos ler em Joel, capítulo 2. Joel. Vamos ler. Joel, capítulo 2, verso 25. Abra sua Bíblia aí, querido. Abra aí, minha irmã. Estou aqui com a Bíblia na mão, ó. Joel 2, 25. Olha o que diz. Então Deus lá em Malaquias, ele estava fazendo uma promessa que iria repreender, ou seja, ia tirar os devoradores. Tá entendendo? Se o povo mantesse-se fiel, levando o alimento, que diz mero alimento, levando o alimento lá para os seus irmãos. E Deus estava fazendo a promessa que iria ali, né? Vir com a bênção tal, mandar chuva e assim sucessivamente. Como você leu o restante do texto lá, você vai entender. Agora aqui em Joel capítulo 2, verso 25, não é muito diferente. Vamos ler, diz assim, ó: assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta, ou o que é devorador? Pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora. Olha Deus aí falando, o meu grande exército que enviei contra vós. Irmãos, para aqui por aqui um pouquinho rapidamente. Percebe-se que este devorador ou estes devoradores era parte, né, fazia parte do exército, ou seja, vamos lá, estes devoradores faziam parte do exército de Deus. Aqueles devoradores faziam parte do exército de Deus, ou seja, Deus que enviava esses devoradores. Quando o povo se rebelava, não levava os dízimos, os alimentos lá no depósito, no templo, tá entendendo, querido? Então Deus ali, quando o povo começava a roubar, então Deus ali pesava a mão. Como? Enviando o exército dele. Quem era o exército deles? De Deus? Devorador. Está escrito aí, leia aí Joel, vamos ler de novo. Joel capítulo 2, verso 25. Assim vos restituirei, ó Deus fazendo uma promessa para eles lá. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta. Consumidos é tirados, tá? Devorado. Consumidos pela locusta voadora, é um gafanhoto, é um devorador, né? A devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. O próprio Deus enviou estes devoradores. Percebe-se aqui também que devoradores não era espírito e nunca foi. Entendemos que aqui devorador era insetos, queridos, e insetos. Procura aí no Google. Qual o significado coloca assim: o que significa devorador? O que era o devorador? Biblicamente, o que era o devorador? Vai mostrar lá gafanhotos e vai mostrar um monte de insetos, mas não mostra nenhum espírito. Não, queridos. E por que, irmão Cláudio, que os pastores falam isso, que o devorador vai entrar se eu não levar o meu dízimo?
Porque eles querem enriquecer, como estão enriquecendo, querido. Tá entendendo? Temos aí um vídeo sobre o tema, o que era os dízimos. Você sabe o que eram os dízimos? Tá aí no canal Edileuza Maria Bertioga. Veja lá esse vídeo por completo, ok? E agora estamos com este tema. Você sabe o que era o devorador, biblicamente? O devorador era e é gafanhotos, insetos. E ainda era o exército de Deus, que o próprio Deus enviava. Tá bom, queridos? Vamos ler aqui para você ver Joel 1,4 agora. Abre aí, continua aí em Joel. Joel 1,4. Olha o que diz. Diz assim, ó. O que a loucusta cortadora deixou, a devoradora comeu. E o que a voadora deixou, a devoradora o comeu. E o que a devoradora deixou, a destruidora o comeu. Então tudo isso daqui era o que? Inseto. Cada um ia fazendo o seu papel, ou seja, cada inseto ia fazendo o seu papel. Uma comia a folha, a outra ia lá e comia a raiz, a outra ia lá e comia o fruto. Então tudo isso daí eram os insetos que entravam na lavoura. E outra, irmãos, devorador, ele entrava na lavoura para comer folhas, para comer raízes, para comer o fruto. Está entendendo? Devorava tudo ali. Foi aonde? Ali em Malaquias, percebe-se ali que Deus fez a promessa de repreender, de tirar, que se o povo continuasse sendo fiel a Ele, aos mandamentos. Está entendendo? Que o mandamento era, no caso, os dízimos ali, era lei para os judeus e não para nós. E ainda os dízimos assim, não era dinheiro, era alimento. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja alimento. Capite ou não capite? Captou ou não captou essa mensagem? Tenho que ter medo do espírito devorador? Não. Por quê? Porque não existe, não tem. Era inseto. Já tem 4 anos que eu estou nesta graça, que eu não dou este dito dízimo em forma de dinheiro. Não vejo nenhum inseto aqui e nenhum espírito aqui devorando as minhas coisas. Está entendendo? Pelo contrário, Deus tem abençoado mais e mais a minha vida. Tanto eu, a minha esposa, a minha casa, a minha família. Você está entendendo, querido? Nós temos que seguir a palavra como ela é. Então, devorador não era espírito e não é e nunca vai ser. Devorador era e é insetos, ok? Quero te dizer que ainda assim, Levítico capítulo 25, versículo 11, se você ler lá, eu vou ler aqui rapidamente, você vê que as pessoas comiam esses devoradores, que é insetos. Ai, meu Deus. Ok? Levítico, capítulo 25. Levítico 25, 11. Olha aí. Levítico 25. Ok? Levítico, capítulo 11. Versículo 22, tá bom, irmãos? Desculpa aí. Levítico 11, 22. Vamos ver aí que até o ser humano comiam esse devorador. Olha o que diz. Isto é, deles podereis comer os seguintes: o gafanhoto segundo a sua espécie, o sonha segundo a sua espécie, ou argol segundo a sua espécie, ou agabe segundo a sua espécie, ok?
Isso aqui, esses nomes, são nomes dos devoradores, ok? Esses aqui são os nomes dos devoradores. Levítico, capítulo 11, versículo 22. São devoradores que eram os gafanhotos, que os homens podiam, segundo a lei, comerem. Está entendendo, querido? Agora eu te faço uma pergunta, irmãos. Se você ler lá, eu vou fechar a Bíblia aqui. Se você ler lá, no livro de Êxodo, no capítulo 10, você vai ver ali a 8ª praga de gafanhotos que Deus mandou contra os egípcios, que ali era também devorador, que era o gafanhotos. Você está entendendo, querido? Mas ali era o exército de Deus. Quem era o exército de Deus? Os devoradores, que eram os insetos, a locusta, o pulgão e assim sucessivamente. Eles faziam parte do exército de Deus. E fazem parte ainda. Aonde Deus quiser mandar lá o exército deles, que era insetos, gafanhoto, Ele manda. Está entendendo? Mas não é espírito, é insetos. Insetos, não é espíritos, como falam. Quero deixar uma pergunta aí para você. Comente nesse vídeo aí, ok? Se você souber, fala para mim o livro, o capítulo e o versículo, ok? Quero fazer uma pergunta para vocês. Mediante esta palavra, este estudo que nós fizemos aqui, né? Este pouquinho de tempo aqui que nós falamos aqui, eu quero fazer uma pergunta. Qual foi o profeta que comia gafanhotos e bebia mel silvestre? Deixa aí o livro, o capítulo e o versículo. Responda aí. Eu sei que você sabe, ok? Se você sabe, responda aí, compartilha conosco, se inscreva neste canal, aperte aí o sininho, tá bom, meu querido? Deixe o seu joinha e compartilhe este vídeo. E a pergunta é o seguinte, eu vou fazer de novo, hein, para nós finalizar. Qual foi o profeta que comia gafanhoto e mel silvestre? Deixa aí no comentário. Ok, querido? Ok, querida? Graça e paz. Lembre-se, cuidado, hein? Com esses ditos pastores dessas chamadas igrejas que estão aí devorando. Eles, na verdade, são o devorador que devoram aí, ó, os dízimos em forma de dinheiro, dizendo que o Espírito vai entrar na sua casa, no seu carro, na sua economia. Isso é mentira, é balela deles, ok? Isso é balela, é mentira, irmãos. É mentira desses líderes religiosos. Fala para ele, quando falarem disso para você, querer colocar medo em você, fala, eu não tenho medo do devorador. Ah, mas você não vai trazer o dízimo? Não, porque dízimo era alimento, pastor. Fala assim, queridos, mostra na Bíblia. Temos que combater, irmãos, com a verdade, queridos. E é o que nós estamos fazendo aqui. Não estamos afrontando ninguém, mas estamos falando, combatendo com a verdade, que é a palavra de Deus, ok? Devorador era apenas gafanhoto. Graça e paz, forte abraço do seu irmão Cláudio. Graça e paz. E responda a pergunta aí, deixa no comentário se você souber. Graça e paz, queridos.